Sabe aquela doença que todo mundo já ouviu falar, mas que poucos realmente entendem? Pois é, a doença de Chagas. Geralmente a gente associa a um passado rural, a casas de pau a pique, mas hoje vamos ver como essa ameaça, que é super silenciosa, está mudando de cara e muito por causa de novos hábitos de consumo. E ao mesmo tempo, olha que interessante, uma nova esperança está surgindo no horizonte. Vamos mergulhar nessa história. Olha só que declaração forte. Ela não fala só de ciência, de pesquisa, mas de esperança real para milhões de pessoas. E é esse o nosso ponto de partida para entender o que pode ser uma verdadeira virada de jogo contra uma doença que viveu nas sombras por tempo demais. Então, que novidade é essa? Vamos começar pelo desenvolvimento que está agitando a comunidade da saúde global. Ok, esse é o fato central. Temos duas organizações muito importantes, uma empresa biofarmacêutica e uma iniciativa sem fins lucrativos unindo forças. Isso não é algo que acontece todo dia, sabe? É um sinal bem claro de um esforço concentrado num problema que ficou sem grandes inovações por décadas. E aqui está o pulo do gato. Não se trata só de um tratamento para aliviar os sintomas, mas de uma cura em potencial para a fase crônica da doença de Chagas. E é justamente essa fase que causa aqueles danos mais devastadores, e o pior, de forma silenciosa ao longo de décadas. Mas para a gente entender a dimensão dessa esperança, a gente precisa primeiro entender a profundidade do problema. Por que essa doença é tão traiçoeira, afinal? Os números são impressionantes. Pensa só, de 6 a 7 milhões de pessoas vivendo com esse parasita no corpo. É uma crise de saúde global que, apesar de ser mais concentrada na América Latina, está se espalhando com a globalização. Agora, o que é realmente interessante é como a doença se esconde. A fase aguda, logo no começo, pode passar totalmente despercebida, parecer uma gripe, um mal-estar qualquer. Depois, a doença entra num longo silêncio. A quantidade de parasitas no sangue diminui muito e a maioria das pessoas não sente absolutamente nada por anos, às vezes décadas. Isso cria uma falsa sensação de segurança. E essa analogia ilustra perfeitamente a natureza do inimigo. Enquanto a pessoa está lá, vivendo a vida, o Trypanosoma cruzi está trabalhando, devagarinho, destruindo tecidos vitais. É como a hepatite C faz com o fígado. Um dano contínuo, silencioso, que só vai se manifestar quando, muitas vezes, já é tarde demais. Essa é a imagem clássica da doença de Chagas que a maioria das pessoas tem na cabeça, né? O inseto pica, geralmente no rosto, aí ele defeca perto da picada, a pessoa coça e acaba levando o parasita para dentro do corpo. Por décadas, o foco do controle foi todo em cima disso. Só que o cenário está mudando e muito. Vamos para a próxima parte e ver como essa doença está ganhando uma forma nova e bem preocupante de se espalhar. Essa comparação aqui resume perfeitamente a mudança. O foco está saindo do inseto na parede de barro e está indo parar na nossa comida. A transmissão oral não é mais um evento raro. No Brasil, ela já é a principal forma de se pegar a doença na fase aguda. É uma virada de chave completa. E esses gráficos contam uma história visual impressionante. De um lado, a gente vê a tendência de alta dos casos de Chagas oral, do outro, a explosão na produção de açaí, que virou um superalimento consumido no mundo todo. E claro, correlação não é o mesmo que causa, a gente sabe, mas os estudos apontam uma ligação bem forte entre o consumo de alimentos como o açaí processado de forma artesanal e os surtos da doença. E para colocar isso em números bem concretos, entre 2011 e 2020, o Brasil registrou mais de 2.000 casos de Chagas por transmissão oral. No mesmo período, foram só 191 pela via do inseto. A diferença é avassaladora e mostra para onde a atenção precisa se voltar agora. Então, como isso acontece? Não é a fruta em si que tem um problema, mas a contaminação durante o processo. Os barbeiros vivem lá no alto das palmeiras de açaí. Eles podem ser moídos junto com os frutos. Ou, animais infectados, como gambás, podem contaminar os cachos. Se o processamento não seguir padrões de higiene bem rígidos, o parasita sobrevive na polpa e acaba sendo ingerido. A infecção, seja pelo inseto ou pela comida, acaba levando ao mesmo destino sombrio na fase crônica. Agora a gente vai ver o que o dano silencioso do parasita realmente faz com o corpo humano. O parasita basicamente destrói os nervos do sistema digestivo. No esôfago, isso impede que o músculo que liga ele ao estômago relaxe e também paralisa as ondas que empurram a comida para baixo. O resultado é isso aí, o megaesôfago. As imagens são bem chocantes. Elas mostram um esôfago que perdeu totalmente a forma e a função, virando uma espécie de bolsa flácida e dilatada. Imagina a dor e a dificuldade de tentar se alimentar quando o caminho para o estômago está praticamente bloqueado. A desnutrição vira uma consequência muito grave. E o mesmo processo de destruição de nervos pode acontecer no intestino grosso. O cólon perde a capacidade de contrair e de mover as fezes.
resultando numa dilatação enorme e numa prisão de ventre que pode durar semanas ou até meses. E, de novo, o impacto visual é inesquecível. Estes raios-x mostram a dimensão do problema, com o cólon distendido a um tamanho perigoso. É o resultado visível de décadas de ataque silencioso do parasita. Depois de ver essas consequências devastadoras, a importância daquela nova esperança lá do começo fica ainda mais clara. Vamos voltar ao início e conectar todos os pontos. Entender o megaesôfago e o megacólon não é só uma aula de medicina, é entender por que a busca por uma cura para a fase crônica é tão urgente. O objetivo é impedir que milhões de pessoas que já estão infectadas cheguem nesse estágio de dano que não tem mais volta. E essa esperança não é um sonho distante, não. Esse cronograma aqui é concreto, a ciência está se movendo. Os primeiros testes em humanos estão previstos para começar já em meados de 2025, e os próximos passos já estão planejados. É um caminho longo, mas é um caminho real. E assim, a gente fica com essa questão. Um novo remédio ataca o parasita, e a conscientização sobre a transmissão oral ataca a propagação da doença. Juntas, essas duas frentes de batalha são a nossa chance mais promissora em décadas de, quem sabe, finalmente virar o jogo contra o mal de Chagas. O futuro de milhões de pessoas pode depender da resposta.